Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no programa Pontuando para falar de um tema interessante. Nós vamos falar do teste do elefante cor-de-rosa. Pode ajudar a prever a capacidade de controlar pensamentos. Veja bem, o teste do elefante cor-de-rosa pode ajudar a prever capacidades de controlar pensamentos. E por que será que a gente precisa de controlar pensamentos? Vocês lembram do último ano nós falamos das pessoas que reclamam muito, das pessoas que ficam reiteradamente com pensamentos intrusivos, pensamentos recorrentes, ou então síndromes de guerra, síndromes de ataque, aquela paranoia eventual, e que tem pessoas que vivem sob a égide disso, tenha motivo externo ou não tenha, passe por trauma ou não passe, ou seja uma pessoa que tem a tendência a ser reclamativa, com baixa resiliência, pessoas pessimistas, pessoas com baixa autoestima. Nós falamos disso, né? E a recorrência do pensamento intrusivo, de repente as pessoas podem querer estimular um controle. Como que seria isso? Vamos dar uma lida nessa reportagem aqui do G1, que veio de um outro local, né, em 5/12/2024, que é o dia de hoje mesmo, por Derek Arnold e Laurent Boyer. São dois autores aí da reportagem, e no final eu vou dar os créditos aí. Algumas pessoas têm afantasia, o A na frente, afantasia. Ela não consegue visualizar algo mentalmente. E indivíduos, inclusive com aqueles que têm a afantasia, podem bloquear pensamentos visuais involuntários da sua mente. Vamos ver como é que isso funciona. Diga a um homem que ele não deve pensar em um elefante rosa e ele não conseguirá tirar o animal da cabeça. Essa citação do romance A Cidade do Céu, City in the Sky, de Kurt Siodmak, de 1974, descreve como pode ser difícil bloquear nossos pensamentos. Não pense em um elefante rosa tornou-se um exemplo clássico de como pode ser difícil evitar intencionalmente visualizar alguma coisa, por exemplo, tal elefante rosa. Pesquisas sugerem que muitos de vocês, ou de nós todos, depois de terem lido sobre um elefante rosa aqui, nessa reportagem, já imaginaram ver um elefante rosa. Entretanto, algumas pessoas, como nós, têm a fantasia. Alguns de nós têm a chamada afantasia. São aquelas pessoas que não conseguem visualizar algo mentalmente. Você descreve para elas, fala da coisa, mas eles não conseguem visualizar. Portanto, ficamos um pouco confusos com a ideia de que outras pessoas podem imaginar ver coisas que não existem e elas persistirem em sua mente intrusivamente. Em um novo estudo, descobrimos evidências de que o problema do elefante rosa não é universal. Algumas pessoas, inclusive pessoas com afantasia, podem bloquear pensamentos visuais involuntários de suas mentes. Como que seria isso? Vamos ver. O que é a fantasia? A fantasia as pessoas com a fantasia são pessoas que não conseguem imaginar voluntariosamente que estão vendo coisas com os olhos da mente. Portanto, se você nos pedir para não pensarmos em um elefante rosa, não o visualizaremos porque não o podemos. São as pessoas com a fantasia. A fantasia é normalmente descrita como um déficit. Quando as pessoas ficam sabendo que têm a fantasia, geralmente ficam chateadas, pois percebem que outras pessoas conseguem fazer coisas que elas não conseguem. Pode ser bom imaginar ver os personagens descritos em um livro, por exemplo, né? Ou visualizar um ente querido ausente, ou pensar numa paisagem, ou ver a descrição num livro de um personagem, ou de um lugar distante. No entanto, déficits frequentemente são equilibrados por benefícios. Há pesquisas que sugerem que as pessoas com a fantasia, ou a fantasias, né, como as que às vezes somos chamados, podem ter uma resistência maior a pensamentos intrusivos involuntários, o que seria uma forma de se defender. Outra maneira de ver isso é que os que têm a fantasia são parte de uma diversidade natural das mentes humanas, como pessoas que têm diferentes capacidades de visualização.
Enquanto os afantasistas não têm esta capacidade, a maioria das pessoas teria uma capacidade média e um pequeno número de pessoas teria uma capacidade de visualização extraordinariamente forte. Imagens mentais vívidas e visualizações involuntárias é um título. Em nosso estudo, analisamos as ligações entre a intensidade da imaginação visual das pessoas e sua tendência a visualizar, mesmo quando tentam não fazê-lo. As pessoas com a imaginação visual vívida tinham maior probabilidade de ter visualizações involuntárias e podemos prever esses resultados medindo a atividade cerebral. Ou seja, aqueles que têm coisas involuntárias intrusivas que até as incomodam, pode-se prever os resultados medindo a atividade cerebral. Como que seria isso? Algumas pessoas talvez gostem de poder imaginar cenas detalhadas sempre que a desejarem. No entanto, isso parece vir ao custo de não serem capazes de interromper ou bloquear essas experiências se assim o desejar. Já a maioria das pessoas produz imagens menos vibrantes, mas parece ser capaz de reprimir esses pensamentos. Os afantasistas têm mentes pacíficas? Olha, é improvável que os afantasistas tenham visualizações involuntárias. Isso significa que eles têm mentes mais pacíficas, necessariamente? Em nossos estudos, as pessoas que relatam produzir imagens fracas tinham menos probabilidade de imaginar ver coisas nas quais estavam tentando não pensar. No entanto, elas eram mais propensas a relatar divagações mentais. Se isso descreve os afantasistas, em vez de visualizarmos coisas nas quais estamos tentando não pensar, podemos voltar nossa mente para outros pensamentos, como o que há para o jantar, por exemplo. Portanto, não teríamos mentes mais tranquilas, apenas uma resistência a pensar sobre coisas que estamos tentando deixar de lado. Se os afantasistas não visualizarem, eles têm na realidade devaneios? Olha, com base em nossa própria experiência, podemos confirmar que pelo menos alguns afantasistas têm mentes que vagueiam sim. Mas, quando nossas mentes vagueiam, nenhum de nós imagina ver coisas. Nossas experiências são diferentes. Quando a mente de Derek, que é um dos autores aqui, divaga, ele se imagina ouvindo e participando de conversas puramente sonoras. Como os devaneios estão normalmente associados à visão, ele não percebeu até muito recentemente que essas conversas imaginárias poderiam ser descritas como sua experiência desde sonhar acordado. Já Lohan não consegue visualizar ou imaginar coisas auditivas, é um outro tipo de afantasia. Ela experimenta seus pensamentos com diferentes sensações de textura e sensações imaginárias de movimento, e é isso que ela experimenta quando sua mente está divagando. E os afantasistas são mais resistentes ao trauma de reviver eventos? Olha, talvez. Apenas talvez. Embora nossas evidências sugiram que os afantasistas são mais resistentes a visualizações involuntárias, são necessárias mais pesquisas para descobrir se somos resistentes sim a reviver traumas ou se eles, os afantasistas, simplesmente desencadeiam diferentes tipos de experiências imaginárias. O que está claro é que a Sidomak estava errado. Se você disser às pessoas que elas não devem pensar em um elefante cor-de-rosa, alguns de nós ficarão felizes em tirar esse animal da cabeça e voltar aos seus pensamentos para outros assuntos mais importantes. Por exemplo, o que há para o jantar? Olha só, esse texto, um texto muito interessante, foi publicado originalmente no site The Conversation Brasil. Derek Arnold é professor da Escola de Psicologia da Universidade de Kingsland e Lohan N. Boyer é estudante de PhD de Neurociência da Universidade de Queensland também. Muito bem, gente. Então, esse pequeno texto foi o texto que nós colocamos aí para você pensar se você é uma dessas pessoas que tem pensamentos recorrentes, se você é a pessoa que consegue interromper esses pensamentos, se você consegue imaginar coisas quando alguém lhe sugere uma imagem ou lhe descreve algo, se você tem dificuldade de lembrar coisas ou de manter coisas na mente quando você as quer, sejam elas auditivas ou visuais, ok?
Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse texto e até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!